Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá, queridos, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Para vocês aí no quarto ano na matéria de ciências. E a gente vai estar falando aqui sobre, digamos assim, fazendo a síntese geral do conteúdo, tá bom? Para que vocês possam recapitular algumas coisas que foram passadas para vocês durante todo esse conteúdo aí, tá bom? E, como vocês já sabem, o conteúdo inicia lá na página 182, tá bom? E a gente veio aí falando todos esses conteúdos aí relacionados aos seres vivos microscópicos, alguns que podem causar doenças e outros que têm um papel fundamental no ambiente e que vive lá inerte e automaticamente participa do processo de decomposição dos restos na natureza. Bom, mas nós estamos ainda falando na temática de causar doenças, tá bom? Inclusive agora nós estamos passando por tempos difíceis, porque temos que ficar em casa justamente por causa desses micro-organismos tão pequenos que podem causar doenças. E esse micro-organismo são vírus, né? Nós vemos que eles podem causar várias doenças e levar as pessoas a uma situação como essa que nós estamos vivendo. Bom, mas nós vamos fazer a síntese desse conteúdo aí, tá? E esperamos que vocês compreendam e que fique bem claro aí para que a gente esteja relembrando o que já foi falado. O conteúdo: prevenindo doenças. Veja bem, o ser humano pode ter algumas doenças e algumas delas são transmitidas de uma pessoa para outra, enquanto outras não. Veja bem, por isso é importante termos algumas atitudes preventivas. E essas atitudes preventivas, tá, são, por exemplo, vacinação. É uma dessas atitudes preventivas, tá bom? Que é de suma importância para evitar que você venha pegar uma doença, e seja ela virótica ou não, mas que seu organismo desenvolva as defesas que são naturais para combater tal doença. Veja bem, produz os anticorpos que fortalecem o seu organismo para quando vir o vírus da doença ou o organismo que causa a doença, seu corpo esteja preparado para combatê-lo, tá? Então, a vacina ajuda a prevenir essas doenças transmissíveis, tá? Por exemplo, outra coisa que você deve fazer, né? Outra atitude preventiva contra essas doenças é ter hábitos de higiene, tá? Nós, voltando novamente aqui à questão do coronavírus, tá? Nós fomos orientados a usar máscara, vocês sabem, e automaticamente lavar as mãos com muita frequência, ter atitudes de higiene, tá bom? Manter uma certa distância ao falar com outras pessoas e evitar ambientes muito tumultuados de pessoas para evitar esse contato mais próximos. Querido, isso são alguns cuidados que devem se observar no caso das doenças que passam muitas vezes por meio de uma tosse, de um espirro. Às vezes você espirra, coloca a mão e depois de repente aperta a mão de alguém, às vezes até sem perceber, sem ser a sua intenção. Mas ali, automaticamente, você já passou o vírus para outra pessoa. Ou às vezes o vírus pode estar em suspensão no ar. E aí quando você respira, se você não estiver usando uma máscara, esse vírus pode entrar ou pelos olhos, ou pela boca, ou pelo seu nariz, durante o processo da respiração. E aí automaticamente, se seu organismo não estiver fortalecido, tá? Seu sistema imunológico, ou seja, as defesas naturais do seu organismo, não estiverem fortes o suficiente, você pode vir a ficar doente, tá bom? E nós tendo hábitos, mantendo esses hábitos de higiene, como por exemplo, lavar as mãos, andar calçado, evitam muitas doenças, tá bom? Vimos também a diferença entre doenças transmissíveis, que são aquelas que podem passar de uma pessoa para outra, tá bom? E também aquelas que, por exemplo, no caso das doenças transmissíveis, pode passar de uma pessoa para outra de forma direta, pelo contato direto com a pessoa, tá, que já está doente, e também de forma indireta, quando o doente ou a doença é transmitida por meio de objetos, de água, do solo, por animais que estejam contaminados, enfim. Então essas duas formas aí, por exemplo, a doença que é transmissível, tá bom? Ela pode passar de forma direta, quando você tem um contato com a outra pessoa, um contato às vezes até físico, e tem as doenças que podem passar para outra pessoa por um contato indireto. Às vezes ela bebe num copo, você vem e bebe naquele mesmo copo sem saber que aquela pessoa estava doente, e às vezes você pega a doença. Ou às vezes, por exemplo, você pode de repente acariciar o pelo de um animal, por exemplo,
e aquele pelo de animal tinha ali o vírus de uma doença que você não sabia que estava no pelo. E uma vez que você leva ao rosto, você acaba se contaminando. Ou, como diz aqui também de forma indireta, né, pelo solo. Às vezes o vírus está ali no solo, você manuseando, às vezes acaba levando a mão suja à boca, ou aos olhos, ou ao rosto, próximo ao rosto. Como você viu, as doenças viróticas só precisa você colocar a mão próximo ao rosto, que já é uma grande chance de você se contaminar. Então, assim, essas aí é a forma de contágio indireto. E quando é direto, é justamente quando é físico, quando há um contato físico entre as pessoas, né? Ou quando você, por exemplo, tem um contato mais próximo com outra pessoa que esteja contaminada. Ela pode acabar passando para você. Às vezes ela espirra em cima, ou às vezes tosse, você está no mesmo ambiente, um ambiente fechado, e aí acaba se contaminando de forma bem direta, tá bom? Veja bem, doenças não transmissíveis são aquelas que, por exemplo, para que você se contamine com elas, tá? Não depende, por exemplo, de você, não dá para controlar. Tá? Ela não é transmitida ou ela não acontece no organismo das pessoas por algo que você possa evitar, tipo, evitar contato com pessoas que estejam doentes. Não é assim. Elas às vezes são fatores hereditários. Às vezes quando você nasce, você já nasce com uma predestinação àquela doença. Por quê? Porque você herdou de alguém. Geralmente são assim doenças crônicas ou problemas no coração, por exemplo. Mas tem doenças que são dessa forma e que você acaba pegando, digamos assim, não é pegando, você acaba desenvolvendo ao longo de sua vida, tá bom? Por exemplo, um câncer, por exemplo, você pode acabar pegando um câncer ao longo da sua vida, desenvolvendo, talvez por um mau hábito alimentar, ou talvez por uma predestinação celular sobre uma determinada, digamos assim, parte do seu corpo. E nós vemos isso aí no caso do câncer de mama, por exemplo. Muitas mulheres já nascem com uma predestinação a um câncer de mama, tá? E só aí você entende que há doenças que você pode evitar, mas há aquelas que não dá para evitar. Elas estão aí e muitas vezes você já nasce com ela ou você pode desenvolver ao longo da sua vida, tá? Por exemplo, o câncer de intestino, não dá para evitar. Você pode acabar tendo uma predestinação celular e acabar desenvolvendo um câncer, tá? Tem pessoas que são assim. Mas já outras, às vezes por mau hábito alimentar, por exemplo, bebidas alcoólicas, às vezes, por exemplo, um determinado tipo de alimento que você não tem, digamos assim, uma intolerância e você insiste em se alimentar com aquilo, pode futuramente vir levar você a uma doença assim, a desenvolver um câncer ou coisa assim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Então vamos praticar algumas dessas regras, tá, que são básicas, que podem evitar doenças, no caso transmissíveis, aquelas que você pode, digamos assim, ter o poder de evitá-la, tá, ao praticar atitudes como essa, de lavar as mãos, usar uma máscara, tá, evitar falar muito próximo, quando for tossir, de preferência colocar o braço e de preferência também, se for possível, esteja usando máscara, tá bom? Ou procurar sair, se afastar do convívio, do meio das outras pessoas e se afastar um pouco para você poder espirrar, sempre lembrando de espirrar em direção ao chão, nunca na altura do ar, do nariz das outras pessoas. Sempre procure colocar a mão na frente para não espalhar o vírus no ambiente. Garotos, todos esses cuidadinhos, eu sei que talvez pareça insignificante, mas isso tem um poder muito grande de combate a esses vírus, tá? O vírus não dá para ser visto a olho nu, ou seja, a olho natural. Mas se você praticar regras assim, por exemplo, sempre que for tossir, procurar se afastar das outras pessoas e sempre procurar tossir em direção ao chão. Evita de você espalhar mais rapidamente no ambiente, tá bom, garotos? Vale aí essa revisão geral aí de todo o conteúdo, tá bom? Esperamos que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Acredito que, sei que vocês são extremamente atenciosos, eu acredito que não ficou dúvida. Mas se porventura tiverem alguma dúvida, nos procurem aí no grupo e a gente vai estar tirando essas dúvidas. Queridos, não passei a atividade, como vocês podem ver, tá? Vocês já fizeram as atividades e não temos mais atividade aí, pelo menos não nessa aula, tá bom? Nas próximas aí talvez a gente envie. Então assim, foi só para recapitular tudo que a gente já disse, isso é uma revisão geral, tá? Uma síntese, eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.